Provérbios, capítulo 2, do verso 1 ao 11. Mas nós vamos usar o texto todinho até o versículo de número 22. Mas para nossa leitura inicial, apenas do 1 ao 11, tá certo? Provérbios, capítulo 2. Abre aí sua Bíblia, abre o seu aplicativo de celular, vamos acompanhar. Se você não tem essa condição, fica atento à leitura da palavra do Senhor. Provérbios, capítulo 2. Diz assim o texto da palavra de Deus: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, e se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração. A sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Este é o texto da palavra do Senhor para nós essa noite. Provérbios capítulo 2, do verso 1 até o 22, tá certo? Lemos até o 11 inicialmente, mas vamos trabalhar até o 22. E o tema da nossa reflexão nessa noite é: Filho meu, cuidado com a ignorância. Filho meu, cuidado com a ignorância. Olha, você vai lembrar que na semana passada o nosso primeiro tema foi: filho meu, cuidado com a arrogância, com a ganância, com a ganância. Mas hoje o nosso tema é: filho meu, cuidado com a ignorância. E é bom eu falar que tipo de ignorância nós estamos tratando aqui. Nós não estamos falando, nosso foco, nosso alvo não é ignorância na dimensão horizontal, mas nós vamos focar na ignorância na dimensão vertical. O que isso significa? Significa que nós não vamos falar prioritariamente, em primeiro lugar, da ignorância no que diz respeito à nossa relação humana com as pessoas ou com nós mesmos. Mas nós vamos tratar da ignorância na nossa relação com Deus, com o céu. Então, quando a gente está falando dessa ignorância, não é ignorância na dimensão horizontal. Você sabe que muitas vezes a gente fala da ignorância na dimensão horizontal quando fala da ignorância na dinâmica relacional, por exemplo. Por exemplo, o sujeito é ignorante, esse sujeito é um sujeito bruto, estúpido, é uma pessoa que não tem tato, que trata as pessoas com truculência, com falta de educação. É uma ignorância, a gente fala esse sujeito é ignorante. Mas não é esse tipo de ignorância prioritariamente, em primeiro lugar, que nós vamos tratar. Não é essa ignorância. Você tem que ter cuidado com essa ignorância também, para que você não seja esse tipo de pessoa, bruto, insensível, que trata as pessoas com truculência, com falta de educação. Então, não é dessa ignorância que nós vamos falar, mas você tem que tomar cuidado com ela também. Então, não é essa ignorância da dimensão relacional. Também não é a ignorância no sentido educacional, que você fala assim: o sujeito é analfabeto, ele não sabe ler, não sabe escrever, ele é um ignorante. E a gente sabe que muitas pessoas são analfabetas porque não tiveram oportunidade, porque não tinham acesso ao estudo, ou porque tinham que trabalhar. Então, a gente sabe que é uma situação que acomete muitas pessoas, infelizmente. E muitas vezes a leitura que se faz sobre essa pessoa é que ela é uma pessoa ignorante. E às vezes é até uma coisa injusta, Mas é uma leitura que muitas pessoas fazem. É uma ignorante, ele não sabe ler, não sabe escrever, é um analfabeto. Mas não é disso também que nós estamos falando. E existe uma ignorância educacional também, até para quem não é analfabeto.
como eu e você, como a maioria de nós, não somos necessariamente analfabetos, sabemos ler, sabemos escrever, mas somos analfabetos em outro sentido. Por exemplo, nós somos ignorantes em relação à medicina. Eu não estudei, então eu sou ignorante em relação à medicina, sou ignorante em relação à engenharia, eu sou ignorante em relação à astronomia, eu não entendo, eu não estudei isso, né? Eu sou ignorante em relação à advocacia, eu não estudei leis, eu não fiquei 5 anos lá estudando numa faculdade, então eu sou ignorante nesse sentido em relação a essas coisas. Muitos de nós somos analfabetos digitais, né? Nós não sabemos lidar tanto quanto os nossos jovens com as tecnologias. Então nós somos, de uma certa forma, ignorantes. O que significa? A gente não sabe, a gente não tem conhecimento sobre aquelas coisas. Né? Mas não é dessa ignorância que nós estamos falando. Nem no sentido relacional, nem no sentido educacional e nem no sentido existencial. Há muitas coisas da vida que a gente é ignorante. Né? Não por maldade, simplesmente porque a gente não sabe. Por exemplo, quem nunca perdeu um filho, né, assassinado, por exemplo, não sabe o que é isso, não sabe o que é esse sentimento, não sabe o que é essa dor, não sabe a ferida que essa perda traz no coração, porque você nunca passou por isso, você é ignorante em relação a esta questão, né? E qualquer outra coisa nesse sentido, quem nunca perdeu um parente com Covid, que não pôde fazer nem o velório dessa pessoa, você não sabe, você é ignorante sobre isso. Você pode saber sobre outras coisas, mas sobre essa dimensão existencial você não sabe, porque você não passou por ela, tá certo? Então, conquanto isso tudo a gente considere muitas vezes ignorância no sentido relacional, uma pessoa bruta, estúpida, no sentido de uma pessoa educacional, de pessoas que não tiveram acesso ao estudo, ou mesmo pessoas que tiveram acesso ao estudo, mas não conhecem certas áreas, não têm acesso, não têm conhecimento de certas áreas do saber humano, e nem essa dimensão de ignorância no sentido existencial. Há muita coisa da vida que a gente não conhece, a gente é ignorante, tá certo? Mas não é deste sentido da ignorância que nós estamos falando. Nós estamos falando, nós vamos tratar da ignorância na dimensão vertical, no que está descrito aqui no verso 5. O verso 5 diz assim: então entenderás o temor do Senhor, né? E acharás o conhecimento de Deus. Nós estamos querendo tratar dessa ignorância em relação ao temor de Deus, dessa ignorância em relação ao conhecimento de Deus. Alguém que vive alienado de Deus, alguém que vive indiferente com Deus, alguém que vive em total ignorância em relação ao temor a Deus, em relação ao conhecimento de Deus. É essa ignorância que nós estamos nos referindo quando nós dizemos: filho meu, cuidado com a ignorância. É esta ignorância que nós vamos tratar. E você vai perceber no texto, agora mesmo nós vamos entrar nele especificamente, que o autor não trata em primeiro lugar da doença, mas ele fala da cura. Ele não fica descrevendo o problema, mas ele fala da solução. É por isso que você não vê ele falar da ignorância, mas ele fala da sabedoria. Porque o objetivo dele é mostrar para nós o remédio, a solução, a cura para essa ignorância, né? Que é exatamente a sabedoria. Então ele não menciona, a ignorância está implícita, está subentendida, né? E o que ele realmente coloca às claras é acerca da sabedoria, que é a solução, que é a cura, que é a resposta para a nossa ignorância vertical em relação ao céu, em relação a Deus. A nossa ignorância em relação ao temor de Deus, em relação ao conhecimento de Deus. E aí, a pergunta que fica é: como é que a gente vence essa ignorância? A vitória sobre essa ignorância está na busca da sabedoria, né? Em primeiro lugar, a vitória sobre essa ignorância está na busca da sabedoria. Do verso 1 ao 5 você vai ver comigo exatamente isso. Então ele começa o texto com a palavra filho meu. Então esse termo filho meu, pode o sábio, né, provavelmente Salomão, o sábio Salomão está aqui usando a figura ou de um pai que está instruindo o filho para a vida. Então ele usa esse termo filho meu e começa a dar orientações, como um pai se dirigindo ao filho, preparando esse filho para as lutas, os desafios da vida. Então o pai usa esse termo filho meu e começa a dar a sua instrução. Ou pode ser a figura de um mestre
instruindo o seu discípulo, o seu pupilo, e usa essa mesma linguagem, filho meu, e a partir dali vai começar a descrever as suas orientações, as suas instruções. Então, seja a figura do pai, ou seja a figura do mestre, o sábio vai descrever da seguinte maneira: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Você observa que o texto de Provérbios usa o paralelismo hebraico, né? Ele diz as minhas palavras e os meus mandamentos, ele está se referindo a uma mesma coisa com palavras diferentes. Ele está exortando esse filho ou esse discípulo a acolher, a aceitar, a esconder a sua instrução, a sua orientação. E muito provavelmente ele está fazendo isso baseado na lei de Deus, que ele se apropriou, que ele aprendeu, que ele absorveu ao longo da vida, e ele agora já transmite como se fossem suas palavras e seus mandamentos. Mas muito possivelmente a referência desse pai ou desse mestre é a lei do Senhor, a lei de Moisés, a lei do Senhor que ele já havia aprendido e já havia internalizado. Então ele diz: se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Verso 2, para fazeres atento à sabedoria os teus ouvidos e para inclinares o coração ao entendimento. Veja de novo a ideia paralela, a palavra sabedoria e a palavra entendimento, né? Dando reforço para essa ideia de que ele deveria, né, acolher, ficar atento à sabedoria, inclinar o coração para o entendimento, que é a mesma coisa que sabedoria. Então, esse pai ou esse mestre, né, está incentivando, né, com que o seu filho ou discípulo, né, fique atento à sabedoria, incline o ouvido, né, incline o coração e o ouvido para o entendimento. Olha que coisa surpreendente. E ele vai um pouco mais. E ele diz: se buscares a sabedoria como a prata e a tesouro escondido a procurares. Então ele incentiva esse filho ou esse discípulo a buscar, a procurar a sabedoria. A gente diz, a resposta para a gente vencer a ignorância é buscar a sabedoria. E aqui está um pai ou um mestre instruindo um filho ou um discípulo para a vida, para o mundo, com estas palavras de incentivo, de instrução, de orientação em relação a buscar a sabedoria. Ele diz: se buscares a sabedoria como a prata, como um dinheiro, como um tesouro escondido, se procurares, então, verso 5, olha a conclusão, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha que coisa surpreendente essa palavra do sábio em Provérbios, né? Usando a figura desse pai ou desse mestre, instruindo este filho ou esse discípulo, né? E a sua palavra vem no sentido de incentivá-lo a buscar a sabedoria. E assim, buscando a sabedoria, ele vai encontrar algo precioso, que é o fundamento da sabedoria, que é o temor do Senhor e o conhecimento de Deus. Porque nós sabemos, né, que o temor do Senhor é o princípio, é a chave da verdadeira sabedoria. É esse conhecer a Deus, se relacionar com Deus e viver essa dinâmica desse relacionamento em temor a Deus, é que é o caminho da verdadeira sabedoria. E aqui, algumas coisas muito interessantes que eu queria pôr em destaque. Em primeiro lugar, você observa uma coisa muito interessante, que da parte do pai ou do mestre que está instruindo, né, a gente observa, né, um aspecto de autoridade e de intencionalidade. Da parte do mestre ou do pai, a fala, a instrução, a orientação vem carregada de autoridade. De autoridade. Porque essa autoridade não vem dele mesmo, mas vem da palavra, da lei, do mandamento que ele aprendeu e que ele internalizou, que está incorporado na sua vida e que ele chega a dizer: se você acolher as minhas palavras, se você acolher os meus mandamentos, né? Ele fala com essa autoridade, né? E também com intencionalidade. Ele faz a coisa de tal maneira, sua instrução, sua orientação tem uma intenção muito clara, que é arrancar esse filho, que é arrancar esse pupilo, esse discípulo da ignorância, da maior e da pior ignorância, que é a ignorância em relação ao temor do Senhor e ao conhecimento de Deus.
Então ele fala com autoridade e ele fala com intencionalidade. E da parte do discípulo, é muito lindo a gente observar, da parte do filho do discípulo, ele precisa acolher com humildade e com intensidade. Você observa esses aspectos, olha que lindo. Ele diz assim, se aceitares, né? Se esconderes contigo, né? Se clamares, se buscares, ou seja, é preciso ser humilde. É preciso acolher essa instrução, essa orientação, que vem com autoridade, que vem com intencionalidade. É preciso acolher com humildade, né? Porque se não houver essa acolhida, essa aceitação com humildade, não haverá encontro com o temor do Senhor, com o conhecimento de Deus e, consequentemente, não haverá sabedoria. E esse indivíduo vai continuar na ignorância. E na ignorância no pior sentido, na ignorância na dimensão vertical, em relação a Deus, em relação aos céus. Olha que coisa surpreendente. Então, se da parte do mestre, do pai, ela vem com autoridade, com intencionalidade, da parte do filho, do discípulo, ela tem que ser acolhida com humildade e também com intensidade. Ele diz assim, se você buscar, se você clamar por inteligência, se você alçar, levantar sua voz, se você gritar, né? Se você clamar por inteligência, se você gritar por entendimento, se você procurar, buscar como quem busca um tesouro, uma prata, veja que coisa surpreendente, é com intensidade, é como quem busca dinheiro, é como quem busca fama, é como quem busca sucesso, é como quem busca, sabe, aplauso. Quer dizer, a intensidade que você aplica para outras coisas, é com essa intensidade que você deve buscar a sabedoria. Se o mestre faz isso com autoridade, com intencionalidade, você como filho e pupilo deve acolher isso com humildade e a reagir a isso com intensidade. Como quem busca fama, como quem busca dinheiro, como quem busca um tesouro escondido, como quem busca sucesso, como quem busca aplauso, né? E nem tudo isso é necessariamente louvável, né? E aprovável por Deus, mas você deve buscar com intensidade, como quem está buscando prata, como quem está buscando ouro, como quem está buscando algo essencial. Veja que surpreendente. Então, a vitória sobre a ignorância na dimensão vertical, em relação ao céu, em relação a Deus, ela vem carregada da busca pela sabedoria. Ela vem direcionada, ela vai ser alcançada, melhor dizendo, na busca pela sabedoria. Conforme instrui aqui o sábio de Provérbios, né? Essa busca que é marcada pela autoridade e pela intencionalidade do pai e do mestre que estão orientando, que estão instruindo. E marcada pela humildade e intensidade de quem está recebendo, de quem está acolhendo. Aí o texto diz, então, se for assim, se for na autoridade, na intencionalidade, se for com humildade, se for com intensidade, então entenderás o temor do Senhor. Que coisa linda. Entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aí sim, aí está pavimentado o caminho da vitória, da superação, do rompimento com esse cenário de ignorância em relação aos céus, em relação a Deus, a sua vontade e a sua palavra. Você alcança sabedoria. Amados, é isso que nós desejamos, que aconteça conosco em nome de Jesus. Que nós busquemos sabedoria para romper, para vencer, para superar a ignorância do pior tipo, a ignorância em relação aos céus, em relação ao temor de Deus e ao conhecimento de Deus. Mas para isso, você precisa acolher esta palavra de hoje à noite, reconhecendo a sua autoridade, que ela tem autoridade, não porque sou eu que estou falando, porque é a palavra do Senhor, é a palavra inspirada, revelada do Senhor, é a palavra de Deus ao teu coração, que você acolha ela com o devido reconhecimento da sua autoridade, e que você reconheça que ela tem uma devida intencionalidade. Ela quer arrancar você da ignorância. Ela quer tirar você dessa condição de ignorância em relação aos céus, em relação a Deus, em relação à sua palavra e à sua vontade. E aí você precisa agir com humildade. Humildade fala de ser ensinável, de ser tratável, de ser moldável pelas mãos do Senhor e do poder do Espírito Santo à luz da sua palavra. E você precisa fazer isso
com intensidade, sabe? Com sede, com fome, com vontade, né? Com aquela paixão, com aquele ímpeto de quem está buscando algo essencial, inegociável, indispensável. Busque sabedoria, porque você vai encontrar é o temor do Senhor, é o conhecimento de Deus. E aí você vai entender que a sabedoria, na verdade, ela se fundamenta no temor do Senhor e no conhecimento de Deus. Que Deus permita que isso se torne uma realidade na minha e na sua vida, renovada e multiplicada a cada dia, até o retorno do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus e Pai, no nome de Jesus. Segundo, olha só, a vitória sobre a ignorância não vem apenas da busca da sabedoria, mas vem do encontro com a sabedoria. Olha que lindo, o encontro com a sabedoria, do verso 6 ao 8, ele vai dizer assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Que coisa linda! A vitória sobre essa ignorância na dimensão vertical, na ignorância em relação a Deus, a sua palavra e a sua vontade, ela é vencida não só pela busca da sabedoria, mas pelo encontro com essa sabedoria. E o texto vai dizer que essa sabedoria é uma dádiva, é um dom de Deus. Ela não é fruto do nosso esforço, ela é fruto de uma dádiva do céu, de um dom de Deus. Olha que lindo! Ainda que nós sejamos provocados, estimulados a buscar e com intensidade, né, e com humildade, reconhecendo a autoridade, reconhecendo a intencionalidade, a gente precisa admitir, segundo a palavra, que ela não é fruto do nosso esforço, ela é fruto da graça, do dom, da dádiva de Deus sobre a nossa vida. O verso 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria. Olha que lindo. O Senhor dá a sabedoria. É da sua boca que vem a inteligência e o entendimento, que faz a gente romper com o ciclo e com a condição de ignorância na dimensão vertical, na dimensão do nosso relacionamento com os céus, com Deus, com a sua palavra e com a sua vontade. Isso é precioso demais. É uma dádiva, é um presente, é uma graça, é um dom de Deus. É por isso que o apóstolo Tiago diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E ele dá liberalmente e nada lhes impropera ou não joga na sua cara que está te dando sabedoria. Não, ele dá. Tiago diz apenas: peça com fé e nada duvidando, tá certo? Então, é uma dádiva de Deus, é um presente, é uma obra da graça do Senhor. Isso é muito especial. Então, nossa vitória contra a ignorância, ela vem da busca da sabedoria, mas sobretudo do encontro com a sabedoria. E esse encontro é uma dádiva, é um presente, é um dom que Deus derrama sobre as nossas vidas. Isso é muito especial. Por isso a gente precisa atender a palavra de Tiago. Se você está precisando de sabedoria, não só para a vida, não só para as dificuldades do dia a dia, porque quando Tiago fala se alguém precisa de sabedoria, ele está falando num contexto de provação, de lutas, de problemas, de dificuldades, né? Mas, sobretudo, essa sabedoria não só para o cotidiano, para a contingência, para as tribulações, para os problemas de enfermidade, de relacionamento familiar, para os problemas financeiros ou profissionais. Não, mas sobretudo aqui, no caso específico desse texto, você precisa de sabedoria para romper com a ignorância na dimensão vertical, com o céu, com Deus, né? Porque você está indiferente, está alheio, está ignorante em relação ao temor de Deus, ao conhecimento de Deus. Então você precisa clamar aos céus e pedir, porque Deus dá sabedoria como dádiva, como presente, como um dom do céu e obra da graça de Deus. E ele diz mais, que Deus dá esse presente, é dádiva, é presente, é dom de Deus, e dá para quem tem temor a Deus. Isso é uma dádiva para aqueles que revelam temor de Deus. Você observa? O verso 7 diz: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Para os retos. E diz que essa sabedoria é um escudo para os que caminham na sinceridade, para os sinceros. E diz o verso 8, guarda essa sabedoria, guarda as veredas do juízo, ou o Senhor mesmo guarda as veredas do juízo, e conserva o caminho dos santos. Para quem Deus dá
como presente, como dádiva, como graça essa sabedoria. Segundo o texto, é para os retos, para os sinceros e para os santos. Os santos significa os fiéis. Então, quem são esses indivíduos? Ou quem é esse indivíduo? Descrito aqui como reto, como sincero e como santo, ou como fiel. Quem é esse indivíduo? É um indivíduo que tem temor de Deus. Você só pode ser reto à luz da Escritura se você tiver temor de Deus. Você só pode ser sincero, né? Mesmo sendo pecador, né? Você só pode ser reto, sincero e fiel, mesmo sendo pecador, se você carregar essa marca inconfundível de temor a Deus. Então é para estas pessoas que Deus reserva a verdadeira sabedoria como um dom, como uma dádiva, como um presente dos céus, obra da sua graça e da sua misericórdia. Então, que coisa especial. Onde é que está a vitória sobre a ignorância? Na dimensão vertical. Está na busca pela sabedoria. Mas, sobretudo, está no encontro com essa sabedoria. E esse encontro se dá como um presente, como uma dádiva. É Deus que dá a sabedoria. É da sua boca que vem a inteligência e o entendimento. E Ele dá para quem? Para os retos. Ele dá para quem? Para os sinceros. Ele dá para os santos. Ele dá para os fiéis. Quem são esses indivíduos? Ou quem é essa pessoa? É aquele que manifesta, acima de tudo, temor no seu coração. Ele sabe que ele é criatura e o Senhor é o Criador. Ele sabe que ele é servo e que Deus é o Senhor sobre todas as coisas, né? Ele sabe que é totalmente dependente de Deus e que ele precisa, que ele carece da intervenção da graça e da misericórdia do Senhor sobre a sua vida e que ele precisa de sabedoria do alto, derramá-la sobre o seu coração, sobre sua vida, para que ele possa romper com a ignorância, não é? Com essa ignorância terrível, né? Essa ignorância que o afasta da maior bênção, do bem supremo, que é o seu relacionamento com o céu, que é o seu relacionamento com Deus. É aí que está a nossa vitória sobre a ignorância. Está na busca pela sabedoria, está no encontro com essa sabedoria. E o meu desejo, a minha oração, é que nós tenhamos um encontro com a sabedoria em nome de Jesus. Que eu e você tenhamos esse encontro, né? Porque nós estamos buscando, né? Então que o Senhor nos permita que Ele se deixe encontrar, né? Que Ele se deixe encontrar, como diz a Escritura. Vocês vão me buscar e eu vou deixar com que vocês me encontrem. Então que Ele deixe com que nós o encontremos e assim Ele derrame sobre nós como um presente, como uma dádiva, como um dom, a sabedoria. E que eu e você sejamos contados entre aqueles que receberão a sabedoria, por sermos, apesar de pecadores, apesar de limitados, apesar de falíveis, apesar de imperfeitos, podemos ser considerados retos, sinceros, justos, santos, fiéis, por causa do nosso temor ao Senhor, por causa do nosso temor a Deus. Que seja assim comigo e com você, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Terceiro, onde é que está a nossa vitória sobre a ignorância, né? Sobre a busca, na busca da sabedoria, no encontro com a sabedoria e nos benefícios que vêm da sabedoria. Aqui há alguns benefícios que eu quero compartilhar com você no restante do texto. Eu vou começar no verso 12, que eu não li, né, para a gente ganhar tempo, mas agora a gente vai olhar. Então, nós temos 4 benefícios aqui no texto. 2 no sentido negativo e 2 no sentido positivo. São 4 benefícios. Olha só que surpreendente. Negativo no sentido de que Deus nos livra de algumas coisas. No sentido positivo de que Deus nos conduz a algum caminho bom, positivo, proveitoso. Então, primeiro, benefícios que a gente tem a partir da sabedoria. É aí que vem a nossa vitória sobre a ignorância. Então, 2 benefícios no sentido negativo, no aspecto negativo. Em primeiro lugar, olha só que surpreendente, a sabedoria nos livra de trilhar o caminho da perversidade. E segundo, a sabedoria nos livra de trilhar o caminho da imoralidade. Esses são os 2 benefícios no aspecto negativo. Olha para você ver, verso 12. O texto diz para te livrar do caminho mau. Te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. Dos que deixam as veredas da retidão. Para andar pelos caminhos das trevas. Ele livra, a sabedoria livra você disso. E dessas pessoas que se alegram em fazer o mal, verso 14, e folgam e sentem prazer e alegria com as perversidades dos maus.
É disso que a sabedoria livra você e eu. E segue essas pessoas sendo veredas tortuosas e se desviam dos seus caminhos. Então, observe, o primeiro benefício que é no aspecto negativo é a sabedoria nos livra de trilhar um caminho da perversidade. Ela livra-nos de desenvolver uma conduta perversa e nos livra de viver a influência perversa sobre a nossa vida. Ela livra a gente de cultivar uma conduta perversa, um caminho perverso, e de viver sob a influência do perverso, de não me tornar um perverso como aquele que está à minha volta. Olha só, ela te livra do caminho mau, de você cultivar uma conduta indigna, contrária à palavra de Deus, contrária à vontade do Senhor. É a sabedoria que te livra de viver uma conduta perversa, de andar num caminho mau, né? De deixar a vereda da retidão, de andar em caminho de trevas. O apóstolo João diz assim que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é a tendência de alguém que não foi visitado pela sabedoria de Deus. Vai amar mais as trevas do que a luz, né? E mais que isso, o texto diz que vai livrar você de ter prazer na perversidade, na malignidade, na maldade, né? E vai livrar você de veredas tortuosas. Vai livrar a mim e a você de desenvolvermos uma conduta, um estilo de vida contrário à vontade de Deus, que está na contramão da vontade de Deus, tá certo? Mas não só ela nos livra da conduta perversa, mas nos livra da influência perversa, do homem mau, né? Diz aqui, do homem que diz coisas perversas, do homem que tem prazer em andar longe da retidão, desse homem que tem alegria no mal, na perversidade, que escolhe as trevas, né? Você vai ser, eu e você seremos livres dessa influência perversa. Você vai lembrar bem o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, né? Que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse homem é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido do tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murche, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Esse indivíduo é chamado de bem-sucedido. De bem-sucedido, não, ele é, além de ser bem-sucedido, ele é feliz, bem-aventurado e bem-sucedido. Por que esse indivíduo é feliz, bem-aventurado, bem-sucedido? Porque ele age com sabedoria. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Por que ele faz isso? Porque ele foi visitado pelo dom de Deus chamado sabedoria, né? Porque ele manifestou temor do Senhor no seu coração. Então a sabedoria o livra de viver uma conduta perversa e de viver sob a influência do perverso. Ele não será contaminado por isso, por causa do seu temor a Deus. Ele vai receber sabedoria. Ele não vai andar no conselho do ímpio, ele não vai se deter no caminho do pecador, ele não vai se assentar na roda do escarnecedor. Se ele se aproximar do perverso, é para influenciar o perverso, é para ser luz, é para ser sal, é para arrancar ele das trevas para a luz, e não para ser levado pelo perverso por um caminho de rota de colisão com a vontade de Deus. Então, ela nos livra de trilhar o caminho da perversidade. Mas mais que isso, ela nos livra de trilhar o caminho da imoralidade. Imoralidade. O verso 16 em diante, ele usa a figura da mulher adúltera e diz: a sabedoria livra você da imoralidade. Verso 16, para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, quer dizer, de uma gentia. Geralmente os gentios adoravam deuses pagãos, deuses falsos. Então usa essa figura da mulher adúltera, da mulher estrangeira que adorava falsos deuses, que lisonjeia com as palavras, que faz elogios, né? A qual deixa o amigo da sua mocidade, quer dizer, deixa o homem com o qual ela casou quando era moça, né? E se esquece da aliança com seu Deus, né? Ela é duplamente infiel, ela é infiel àquele homem da sua mocidade com quem ela casou e é infiel a Deus, diante de quem provavelmente foi feito aquele pacto, aquela aliança de casamento. Então ela é adulta, ela é infiel. É essa figura que o sábio usa para dizer: a sabedoria te livra não só da perversidade, mas te livra da imoralidade.
Olha que coisa surpreendente, né? Dessa mulher que deixa o amigo da mocidade, que se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte. E as suas veredas, a vereda dessa mulher adúltera, né, para o reino da sombra da morte. A sabedoria te livra desse caminho, a imoralidade é um caminho de morte. Aos olhos de Deus é um caminho de morte. Aos olhos de quem não tem sabedoria de Deus é um caminho de prazer, de satisfação, de privilégio, mas aos olhos de Deus a imoralidade é um caminho de morte, é um caminho terrível. Como diz Provérbios, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. E a imoralidade, assim como a perversidade, aos olhos de Deus são caminhos de morte. E aí ele diz que essa mulher, todos os que se dirigem a essa mulher adúltera, não voltarão e não se atinarão com as veredas da vida. Estão trilhando um caminho de morte aos olhos de Deus. Se não for no sentido físico, literal, que muito possivelmente não é o que ele está dizendo, mas é no sentido de separação com Deus. Ele está separado de Deus, da vontade de Deus, né, dos propósitos de Deus, está completamente separado. E morte é separação. Então observa que benefícios maravilhosos. Né? A sabedoria nos livra de trilhar o caminho da perversidade e nos livra de trilhar o caminho da imoralidade, porque a imoralidade aos olhos de Deus é morte, é tragédia. E há caminhos que ao homem parece ser bom. A imoralidade para o homem parece um caminho maravilhoso, de satisfação, de prazer, de vantagem, né? Mas aos olhos de Deus é um caminho de morte. E o sábio usa essa figura da mulher adúltera para dizer, se você tem sabedoria, Deus te livra de entrar nesse caminho, porque esse caminho é perdição e é morte. Veja que coisa linda. Onde é que está a nossa vitória contra a ignorância no sentido vertical? Está em buscar a sabedoria, está em encontrar a sabedoria, está em desfrutar dos benefícios da sabedoria. Esses dois primeiros no sentido negativo, daquilo que ela nos livra de trilhar o caminho da perversidade, nos livra de trilhar o caminho da imoralidade. Mas também há dois benefícios positivos que eu quero concluir com eles. Qual que são os benefícios positivos? O verso 9 até o 11. Né? A sabedoria nos conduz no caminho da bondade. Olha que coisa maravilhosa. Verso 9 diz assim, então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Quando a sabedoria de Deus for derramada sobre você, você vai entender justiça, juízo, equidade e boas veredas. O que é certo, o que é justo, o que é correto. Você vai trilhar os caminhos que agradam o coração de Deus. Sabe? Você vai ser conduzido para a bondade. O texto diz, sabe por quê? Porquanto a sabedoria entrará no teu coração. Ela vai tomar lugar na sua mente, no seu coração. Ela vai fazer morada no seu íntimo. E o conhecimento será agradável à tua alma. Você vai se deleitar naquilo que realmente é aprovado, é louvável aos olhos do Senhor. Não como os perversos que têm prazer na maldade, né, na perversidade. Você vai ter prazer na sabedoria, no conhecimento, no entendimento, naquilo que Deus derramar sobre o teu coração e tomar conta do teu interior. E sabe o que vai acontecer? Diz o texto, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Você vai ser conduzido no caminho da bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai se tornar aquilo que Deus quer. Você vai se tornar uma pessoa boa. Não é como diz o texto da palavra de Deus no Novo Testamento sobre alguns personagens. Era uma pessoa de fé, cheia do Espírito Santo e uma pessoa boa. Era um homem bom, cheio de fé e do Espírito Santo. Você vai ser marcado pela bondade. Você vai aprender o que é justiça, juízo, equidade, vai trilhar caminhos de boas veredas, vai ter o coração, a sabedoria vai entrar no teu coração, conhecimento vai ser agradável para você, você vai ter prazer naquilo que realmente glorifica a Deus, e o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Tem um comentáriozinho que eu li que diz assim, quando a sabedoria entrar no teu coração, o bom siso, o entendimento, o bom siso e a inteligência vai montar guarda do lado de fora. Que coisa linda, né? No sentido positivo, o benefício é você vai ser conduzido no caminho da bondade, no caminho da piedade, naquilo que glorifica a Deus, né? E também um segundo benefício positivo está no verso 20.
até o 22, para a gente encerrar. Diz assim: assim andarás pelo caminho dos homens de bem, olha aí, bondade, e guardarás as veredas dos justos. Mais uma vez, né? Porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. A sabedoria vai te conduzir no caminho da integridade, da inteireza moral e espiritual diante de Deus. Olha que coisa linda, né? Ele diz assim, para finalizar: mas os perversos não serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desarraigados. Mas esse indivíduo que é íntegro, né, que foi conduzido pela sabedoria no caminho da integridade, o texto diz, vai andar no caminho dos homens de bem, né? Guardará as veredas dos justos, habitará na terra, e os íntegros permanecerão nela. A figura que ele usa aqui é a figura da terra de Canaã, que a palavra de Deus foi um alerta para o povo de Israel: olha, se vocês andarem com integridade na minha presença, né, com fidelidade, vocês vão tomar posse da terra. Mas quem for infiel, não for íntegro, vai ser expulso, vai ser eliminado. É essa figura que ele usa. Então a sabedoria, né, vai nos dar esses benefícios positivos de nos conduzir no caminho da bondade, no caminho da integridade, né? E nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem preparado para nós. No caso do povo de Israel, era a terra prometida, né? Deus expulsou e eliminou os cananeus e aqueles povos por causa da sua imoralidade, por causa da sua perversidade, né? Por causa da sua incredulidade, da sua dureza de coração. E ele diz para os israelitas: vocês vão tomar a posse da terra, mas vocês precisam andar na fidelidade, vocês precisam andar na integridade, porque aquele que for íntegro, aquele que for fiel, vai tomar posse, vai permanecer na terra. Mas aquele que não for dentro do meu povo, assim como eu fiz com os cananeus, vão ser expulsos, vão ser exterminados da terra. Então, que lindo, que maravilhoso. A sabedoria não só nos livra de trilhar o caminho da perversidade, não só nos livra de trilhar o caminho da imoralidade, como também no sentido positivo nos conduz no caminho da bondade e nos conduz no caminho da integridade, aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que glorifica o nome do Senhor e que promove bênçãos de Deus na nossa vida. Então, que Deus permita, em nome de Jesus, que essa mensagem entre de uma maneira muito assertiva no teu coração nessa ocasião, em nome de Jesus. Que você guarde no teu coração: filho meu, cuidado com a ignorância. Que ignorância? Ignorância vertical, ignorância em relação ao temor de Deus, ignorância em relação ao conhecimento de Deus. Que o Senhor nos livre dessa ignorância em nome de Jesus. Como é que vem a nossa vitória? Em buscar essa sabedoria, em encontrar essa sabedoria, em poder desfrutar dos benefícios dessa sabedoria. E eu preciso encerrar com uma palavra muito oportuna que está no Novo Testamento. Em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Você precisa entregar sua vida para Jesus, você precisa, render o seu coração a Jesus, você precisa se tornar um discípulo de Jesus, você precisa consagrar sua vida nas mãos de Jesus, você precisa olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em Jesus, é nele que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do entendimento de Deus. Filho meu, cuidado com a ignorância. A vitória está na sabedoria e a sabedoria está em Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amém e amém.